Apresentar aqui o meu trabalho, que é sobre a tradição regional Saracá do Rio Urubu, que ela é estudada através do sítio AMT41 Sucuriju, que é na região do Rio Urubu. Ela é uma região alagada, que forma lagos sazonais no período das cheias e quando seca, né, ela também demonstra outros espaços de terra que são ocupados. Durante esse período da seca também são encontrados concheiros nos centros dos rios, né? E é interessante essa observação, porque depois eu vou explicar porque ela é uma observação legal. As primeiras pesquisas na região foram feitas pelo Mário Ferreira Simões, que orientou a Ana Lúcia Machado a fazer uma dissertação de mestrado sobre essa mesma coleção. Na dissertação da Ana Lúcia, ela se focou nos princípios classificatórios segundo a Beth Megans e o Clifford Evans, e eles fizeram toda uma seriação e uma classificação dessas cerâmicas. E quando eu fui fazer a análise que nós nos propusemos, né, eu e a Helena, que é a minha orientadora, a gente se preocupou muito em manter toda a seriação que eles já tinham feito. Em 2009, a Helena criou o projeto Baixo Urubu, em parceria com o FAM, e depois ela entra no museu. Em 2015, eu me vinculo a esse projeto, né, o Baixo Urubu, e desenvolvo um subprojeto PIBIC com a mesma temática que gerou origem a essa pesquisa e também a proposta do meu mestrado, que eu estou agora fazendo lá no Museu Guilherme. Em 2016, o Felipe Stampanoni Bassi, orientado pelo Eduardo Góes Neves, também faz uma descrição sobre a região do Rio Urubu no doutorado dele, é um trabalho muito interessante. Aqui o mapa, e o Sucuriju é bem ali, ó. Esse sítio ele foi escolhido porque ele tem uma grande quantidade de material, são 31 caixas, e o material dele é predominantemente decorado. Então, para a gente fazer um recorte no período do PIBIC de uma coleção tão grande, como ele já estava todo seriado e separado pela seriação, a gente escolheu apenas o material diagnóstico e os materiais decorados. Aqui tem dois mapas, que é o peso, né, do material por camada e a quantidade de fragmentos também por camada, né? E isso é importante porque ele demonstra um pouco sobre o potencial do recorte que nós fizemos. Essa outra imagem, ela é uma imagem da publicação do Simões, né, que indica o local do sítio, que era um platô, e indica também ali os níveis que foram datados e as datações que foram obtidas. 50, 60, 60, 70, 80, 90 e 130, 140. As datações, 50, 60 740 do ano Domini, 60, 70 e 80, 90. O 60, 70 ele tem uma datação de 1125 do ano Domini, e o nível mais profundo, 80, 90, ele tem uma datação de 685 do ano Domini. Então tem uma inversão cronológica, porque a data mais antiga ela está mais embaixo e a data mais recente, enfim, tem uma inversão cronológica nesses dois níveis, porque não, no 50, 60 e no 60, 70, porque essa data de 1125 deveria estar mais em cima. Então isso evidencia que teve ali uma mudança na estrutura da deposição. E por causa dessas datações, o nosso recorte foi os materiais de superfície e os níveis datados, que, como dá para ver aqui no gráfico, tem bastante material, né, tanto em peso quanto em quantidade. Aqui esses gráficos e esse mapa são da tese de doutorado do Filippo Stampanoni Bassi, onde ele discute os ciclos migratórios linguísticos que ocorriam na região e as tradições ceramistas que ocorrem ali, porque a tradição regional Saracá ela foi registrada pelo Mário Ferreira Simões como fora das tradições, ela tem uma tradição própria. E isso acontece justamente por causa dessa hipótese de que ali tem ocorrido uma fronteira cultural
como evidencia o Bassi, né, aqui no gráfico, que a mais antiga é a borda incisa. Existe uma fricção entre a tradição polícroma e a tradição inciso ponteada, e a tradição regional Saracá, ela apresenta as características dessas duas culturas ocorrendo concomitantemente nas mesmas peças. Então, a título de ilustração, eu trouxe esses gráficos só para demonstrar um pouco da variabilidade da cor da pasta, dos aditivos escolhidos, o tipo de queima, a manufatura e o tratamento de superfície. Mas o que é mais importante é a questão da coloração da pasta, porque a gente percebe que as peças em cor bege, elas têm uma tendência a terem mais características polícromas, e as peças nas cores laranja, elas têm uma característica mais voltada ao inciso ponteado. E assim como na escolha do aditivo, as peças mais laranjadas, elas têm a predominância do cauchy, e as peças mais cor bege, elas têm a predominância do caco moído e de pelotas de óxido de ferro. Aqui também uma questão ilustrativa sobre o contorno, né, que são a maioria contornos compostos, os tipos de borda, os tipos de base, as formas dos vasos e as formas dos lábios. Que essas formas dos lábios, elas são bem recorrentes, né? Normalmente planas, arredondadas e majoritariamente biseladas. Como o nosso recorte ele foi feito pela decoração, por ela ser muito abundante, eu trouxe aqui um pouco percentual de pintura, que é menor, a decoração plástica é disparada, né, na frente com uma maior quantidade. A pintura predominante que tem é o vermelho e o branco. E sobre os tipos de decoração, os que são mais presentes é o acanalado, o inciso fino, acanalados e os ponteados. Aqui eu vou apresentar um pouco a coleção, que ela apresenta características dessas três tradições ceramistas em peças que são próprias da tradição regional Saracá. Então, no primeiro desenho tem peças com mais características borda incisa, que estavam nos níveis mais profundos. A segunda imagem são peças com mais características inciso ponteadas, que estão ali pelo centro, né? E aqui a última imagem são peças mais associadas a características da fase guarita, que no caso é a polícroma. Aqui nessa imagem eu apresento a principal característica desse sítio, que é aquela forma de vasilha que ela é extremamente recorrente em todos os tamanhos, com uma diversidade de ponteados que ela é incomum na Amazônia, dessa forma. Então são ponteados que formam texturas, e a gente classifica como ponteado estampado, ponteado repuxado, ponteado entalhado, ponteados feitos com gulados, mas assim, são diversos, é muito diversificada a quantidade de ponteados, né? E ela acontece nessa forma, sempre nessa característica com a pasta alaranjada, associada entre acanalados e ponteados. O desenho em cima é um mapa da dissertação de mestrado da Erendira, onde ela descreve a ocorrência de flanges mesiais ao longo do rio Amazonas, né, e os afluentes. A tradição regional Saracá está bem aqui, essa. E ela também acontece essa presença dessas flanges mesiais, e essas flanges mesiais são muito interessantes porque nesses sítios elas acontecem com características clássicas guaritas, mas elas também acontecem associadas às características inciso ponteado, que no inciso ponteado não é comum a ocorrência de flanges, e também existem flanges que têm motivos amorfos, que a gente chamou de lobulares, mas que a gente está procurando investigar um pouco mais qual a origem, né, dessas formas mais abobodadas, tipo uma abóboda. Na pesquisa da Ana Lúcia Machado, como ela fez uma classificação cerâmica, eles optaram por não apresentar esse material, mas no meu PIBIC, quando eu fui ver o material e eu vi que tinha essa arcada dentária, eu pedi autorização da Helena para chamar uma bioantropóloga para ver se esses dentes tinham alguma correlação, né? Poderiam ter alguma correlação com o material. E foi a Cláudia Cunha, que hoje em dia é professora lá na UFPI, que fez a análise desse material, publicou um artigo
no qual ela diz que essa arcada dentária ela não tem características genéticas nem europeias nem africanas, e ela tem todas as características predominantes das culturas e da genética ameríndia. Então ela disse que é muito provável que essa arcada dentária esteja relacionada diretamente a esse povo produtor de cerâmica. O molar tem pequenos desgastes, ela pertence a um indivíduo de 11 anos e meio de idade, no máximo a idade à morte, entre 10 e 11 anos e meio. E como é um bolsão, um depósito muito revirado, e ele ficava em cima do local onde tinha uma casa de palafita. Antes essa casa foi derrubada e eles fizeram a escavação, então tinha essa incerteza sobre a garantia de que esse contexto não foi um contexto que tenha sido prejudicado, né, revirado contemporaneamente. E essa dentição, com esse conjunto de características predominantemente ameríndios, né, os incisivos superiores têm uma característica genética que é comum às populações indígenas, que veio através da migração de Bering, né, e muitas populações conservam até hoje essas características. E aí, né, a partir desse material tem também outros materiais, tem uma machadinha, 2 alargadores, algumas bases com estampa de esteira e folha, aqueles cacos reutilizados que tem um formato meio estranho e que nós não conseguimos identificar para que eles poderiam servir, mas eles são muito recorrentes. E, bom, aqui, como esse vaso ele é a forma predominante e a gente vê que dá para remontar vários vasos desses dentro da coleção, dentro de todo esse repertório aí de uma grande quantidade de ponteados em todos os tamanhos. Esse é desse tamanho, mas tem desse tamanhinho, tem desse tamanho. Então, é um depósito que aparentemente tem uma concentração dessa forma, que é uma cuia, ela associada ao consumo de bebidas, né? E aí agora a gente quer explorar o potencial da análise semiótica de por que essa associação entre os acanalados e os motivos polícromos e essa ampla quantidade de ponteados que é extremamente diferente, que não acontece na Amazônia. Então, para analisar esses ponteados, eu fui buscar o La Sálvia e o brochado, que eles descrevem a cerâmica guarani, que apesar de não ser uma cerâmica amazônica, ela é uma cerâmica que amplamente demonstra essa característica de textura e que até agora foi a característica de textura que mais se assemelha a essa estrutura de ponteados. Então, para confirmar, né, essa hipótese da questão da fronteira cultural, da filiação dos dentes ao contexto temporal da cerâmica, a diferença das cores de pasta, porque tem a espessura também, as peças laranjas são muito fininhas e as peças cor de bege são mais grossas, a espessura. Então a gente vê que tem uma tecnologia diferente. Então a gente vai investir em estudos em arqueometria, que já foram iniciados, métodos em bioantropologia, que já também estão sendo feitos estudos em cálculo dentário. Eu pretendo futuramente fazer a associação aos indivíduos do sítio Jauari, que foram escavados numa urna funerária, porque são indivíduos associados à cerâmica, e aí a gente quer ver qual é a possibilidade de averiguação, de proximidade genética entre essas populações. A gente vai fazer métodos em arqueologia experimental para estudar a gestualidade e a produção desse tipo de ponteado, porque ele é diferente da cerâmica guarani por não ter uma funcionalidade de prática na cerâmica. Ele tem uma funcionalidade estética, apesar dele reproduzir estruturas que vêm de origens de funcionalidade prática e térmica, que é da cerâmica guarani. A gente pretende fazer uma ampla remontagem e caracterização dos perfis de formas para testar essas hipóteses, né? Então é isso, esse é o projeto que eu estou desenvolvendo agora. Eu queria agradecer, essas são as minhas referências bibliográficas. Ficou bem pequenininho, mas qualquer coisa depois é só vocês me pedirem. Muito obrigada. Desculpa por alongar.